Iniciamos hoje esta segunda parte do módulo 1. E o grande tema desta segunda parte vai ser, ou o grande objetivo vai ser fazer uma aproximação aos territórios e principalmente aos povos circunvizinhos de Israel. Qual é o objetivo? Nós, ao ler a Escritura, sempre ouvimos constantemente, principalmente nas páginas dos livros primeiros, dos livros mais antigos e também do tempo da realeza, da monarquia israelita, os nomes de muitos desses povos, ou de vários desses povos. Uns onde Israel, onde as tribos hebreias viveram. Outras, em outras páginas, outras passagens, falam-nos das relações, muitas vezes tensas, outras vezes mais amistosas, das tribos hebreias com esses povos. Dentre os povos onde as tribos hebreias viveram, destaca-se particularmente o Egito e depois, mais tarde, naturalmente, Babilónia. Os povos com os quais Israel, ou as tribos israelitas, contactaram, são principalmente o conjunto daquelas tribos, territórios mais tarde, pequenos reinos, muitos deles também de proximidade semita, com os quais as tribos israelitas se cruzaram, quer no período da saída do Egito, ou seja, no itinerário do Êxodo, mas também depois, mais tarde, quando as próprias tribos se sedentarizaram. Eu destacaria, antes de mais, de facto, a importância do Egito na história bíblica. As tribos israelitas conviveram e estiveram presentes no Egito, como todos sabemos, por alguns séculos, 3,5, 4, não temos uma certeza absoluta sobre se todas desceram ao Egito, o período do regresso à zona palestinense, provavelmente esse regresso realizou-se em fases e com itinerários diferentes, mas na história da bíblica, na história da salvação, predomina um grupo, ou seja, há um grupo que tem uma presença mais significativa, que é o grupo de Moisés, que faz a travessia pelo Sinai e que estabelece aí o pacto da aliança, que marcará toda a história da salvação. Ora, a história do Egito, e já o vimos na primeira parte deste módulo, a história do Egito é uma história rica, culturalmente muito evoluída e avançada por o tempo, e a importância do Egito para as tribos israelitas como casa eu diria quase como casa de acolhimento, e é assim que as tradições de Jacó referem a descida de Jacó e seus filhos ao Egito, tornou-se depois também uma casa de escravidão. Mas o que é importante exatamente para nós recolhermos e para nós retermos é que, de facto, essa presença no Egito foi muito importante para a consolidação, eu diria, de uma identidade própria para o povo de Israel. Seguidamente, ireis poder contactar com as outras realidades mais próximas, realidades locais, entidades políticas, sociais, que são os diferentes grupos populacionais que habitavam nas redondezas daquilo que virá a ser o território de Israel, que são os Edomitas a sul, os Moabitas, e temos toda uma longa tradição da passagem das tribos israelitas pelos territórios de Moab, desde o Monte Nebo, a entrada na Palestina, as lutas, algumas das quais depois foram, eu diria, quase canonizadas em termos litúrgicos nos Salmos, as batalhas e as vitórias sobre Og, rei de Bazã, etc. Portanto, são memórias históricas que marcaram esta tradição, esta memória do itinerário do Êxodo, e
mais a norte os amonitas, também importantes. Depois temos, e veremos também isso, aquilo que eu chamaria já as influências mais internacionais, que se traduzem pela presença e pela ameaça constante dos impérios, dos grandes impérios da região. O Egito terá sempre uma presença e, acima de tudo, constituirá sempre uma ameaça para o território, porque sempre o Egito desejou controlar o Canaã bíblico para se defender dos seus inimigos a norte. Mas também o Egito foi uma atração para esses impérios a norte e por isso vamos encontrar, principalmente nos primórdios, nos primeiros tempos do primeiro milénio, a presença constante do Império Assírio. O Império Assírio sempre desejou também descer ao sul, e temos aí os grandes imperadores da Assíria, que controlaram não apenas o território do Reino do Norte em 721, portanto que é uma data muito importante para a história bíblica. 721 é a queda do Reino da Samaria, do chamado Reino de Israel, veremos isso depois quando estudarmos a parte histórica, e aí às mãos do Império Assírio. E depois veremos, e essa é importante porque marca toda a história bíblica, a influência de Babilónia. Ora, o Império Babilónia é o responsável pela tomada de Jerusalém em 587-586. Portanto, temos aqui uma data também muito determinante, 587-586, quando Jerusalém é destruída e o Império e os hebreus, neste caso já os judeus, são levados para a Babilónia. Este acontecimento marcará de forma muito determinante toda a história bíblica, como sabemos, traduzida depois também na própria liturgia, com alguns salmos, como por exemplo o Salmo 126, o Salmo 137, que nos refere exatamente a esta realidade do Egito. O estudo, ou pelo menos a percepção destes três grandes impérios, Egito, Assíria e Babilónia, sobre o texto, sobre o povo de Israel, perceber um pouco isto é já perceber muito daquilo que são os cruzamentos, as consequências da história bíblica no seu decurso, no seu percurso ao longo dos séculos. É importante também dizer, e é por isso que fazemos um pouco este estudo, que o povo de Israel não foi apenas vítima destes impérios, também ganhou com estes impérios. A Sagrada Escritura, aliás, é um manancial dos mais importantes da Antiguidade que nós temos, não apenas sobre dados referentes ao povo de Israel, mas também referentes a estes povos. Há alusões a batalhas, a expedições, a alianças, a contactos, a visitas, a embaixadas, há alusões a lugares, há alusões a personagens que naturalmente vêm ilustrar de uma forma muito significativa a importância destes povos. Há ainda um outro fator que é importante ao estudar estes povos, é que quando estes impérios conquistam território palestinense, deixaram marcas que hoje a arqueologia ainda nos ajuda a compreender. Estou-me a lembrar de alguns lugares bíblicos, por exemplo, Laquis, Tel Gezer, mesmo ao norte, Hazor, mas isso mais na antiguidade, ligada à presença dos egípcios, Bet-Shean também, onde diversos faraós cruzaram. Ora, vamos poder também observar parte desses lugares na viagem de estudo que vamos fazer, que terá uma importância muito significativa para uma verdadeira compreensão daquilo que é a história bíblica. Recordei-me e mencionei aqui Tel Laquis, porque constitui de facto foi uma
é um lugar significativo que foi eternizado nas portas de Nínive, nos palácios, o facto de terem levado escravos judeus que depois foram, diria, cuja memória está eternizada na ópera que todos conhecemos de Nabucco. Portanto, peço desculpa pela referência a Nabucodonosor. Nabucodonosor, portanto, a ópera Nabucco refere isso exatamente numa das grandes óperas de Verdi. Ora, estáis verificando que todos estes povos tiveram uma grande importância para a compreensão da Escritura. Por último, gostaria de aludir também a uma outra presença, talvez menos significativa, talvez menos influente, porque mais recente ao período intertestamentário, que é a presença dos nabateus. Os nabateus, que são os senhores de Petra, portanto, os grandes comerciantes, um dos grupos que constituem os grandes comerciantes da Antiguidade, eles celebrizaram-se por serem os grandes portadores, os grandes comerciantes dos produtos da Arábia para a bacia do Mediterrâneo. Petra, como sabeis, uma das 7 maravilhas da Antiguidade, foi a sua capital, mas os nabateus não viveram fechados em Petra. Eles alargaram o seu império, o seu reino, até ao norte, tendo chegado até Damasco, e também até ao Mediterrâneo, em parte pelo sul, o território de Edom, dos Edomitas ao sul, a zona do chamado Negev, como vimos já na parte anterior, e aí criaram como que estradas que de Petra, cruzando o território do sul, o deserto do Negev, levavam os seus produtos até à bacia do Mediterrâneo, dos quais o mais célebre se tornou foi Gaza e também a Ascalona. Ora, os nabateus tiveram uma influência também importante, embora antecipando um bocadinho, basta dizer que o próprio Herodes teve uma das suas esposas, foi uma nabateia, e que ele depois acabou por repudiar, e por isso teve de ter o repúdio da esposa, trouxe naturalmente consequências, porque teve de enfrentar também um rei nabateu para vingar a desonra que tinha feito à sua filha. Portanto, é este conjunto, esta série, diríamos, de povos, uns de abrangência mais internacional, outros mais local, outros mais contextual, que durante este estudo irdes poder verificar e constatar quão importantes foram os contributos, quão importante é a presença destes povos no conjunto da Escritura. Ter uma compreensão deles, ajudar-nos a situar melhor, não apenas a realidade geográfica, mas muito melhor a realidade histórica. A realidade histórica é uma realidade situada, contextuada. E, portanto, a história bíblica não é uma realidade angélica, não é uma realidade, diríamos, virtual. É uma realidade que tem um enquadramento histórico, populacional, cultural, social, determinante. E é tudo isto que nesta parte vos vai facultar e que espero que naturalmente possais ter muito sucesso com ela.